Graça e paz, queridos, Pastor José Costa para mais um tutorial. Carta pastoral número 10, tema Espírito Santo. Você já ouviu falar sobre ele? Você faz ideia quem ele seja? Então é isso que vou estar abordando neste tutorial e no tema desta carta pastoral. Você, líder de PG, possa estar antenado, estudar essa carta e poder discipular o teu grupo através desta carta, tá bom? Então vamos lá, vamos ler essa carta pastoral. A paz do Senhor. Você já ouviu falar sobre o Espírito Santo? Muitos não fazem ideia quem ele é, porém se faz necessário se relacionar com ele para conhecê-lo. Vejamos o que a Bíblia nos diz sobre o Espírito Santo, baseado no texto de João 14, 26. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Ele é o Consolador. E aí nós vamos ver aqui dentro da carta outros nomes e funções atribuídas ao Espírito Santo. Ou seja, o Espírito Santo, baseado em João, ele é Consolador, ele nos consola. Ele foi enviado pelo Pai. Ele foi enviado, ele tem o papel de nos ensinar, de nos fazer lembrar tudo o que o Senhor Jesus nos falou. No caso aqui, o Senhor Jesus falando aos seus discípulos que o Espírito Santo ia fazer eles lembrar disso tudo. Ok? E como é que ele vai fazer você se lembrar? Nós nos lembrarmos quando nós lemos a Bíblia. Se não ler a Bíblia, não tem como lembrar de alguma coisa. Perfeito? Vamos lá, continuando a leitura da carta. Ele é chamado pelo próprio Jesus como Espírito da Verdade. Eu estou aqui com a Bíblia, João capítulo 14, vamos ver aqui, João 14, 17. Então vou ler aqui, ó. O Espírito da Verdade que o mundo não pode conhecer, porque não o vê nem o conhece, mas vós o conheceis, pois habita convosco e estará em vós. Então, baseado nesse texto, o próprio Senhor Jesus disse que ele é o Espírito que nos ensina, ele é o que nos vai ensinar todas as coisas. Amém? Muito interessante isso. Ele tem a atribuição de nos ensinar. Versículo 26 do mesmo capítulo. O Consolador, olha que bacana. O Consolador, o nome dele, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, porém vos ensinará todas as coisas, vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Então é ele que vai nos fazer lembrar de tudo o que foi dito, conforme já foi mencionado. Ele é o Consolador que procede do Pai, testifica, fala a mesma língua, testemunha. João capítulo 15, versículo 26. Quando vier o Consolador, que eu da parte do meu Pai vos enviarei, o Espírito da Verdade que procede do Pai, ele testificará de mim. Ele não vai falar outra coisa, ele vai falar do próprio Senhor Jesus. Ele vai endossar todos os ensinamentos do Espírito Santo. Infelizmente, nós estamos vivendo uma geração que hoje vai atrás de profecia, só acredita se tiver profecia, só que não se esqueça, irmãos. O profeta é sujeito a erros. Ele pode falar da carne, Deus me usa por misericórdia. Mas é importante você entender que toda a profecia já está inserida na palavra de Deus. Tudo que o Espírito Santo vai usar alguém para entregar num ato profético, numa forma de profecia, vai ser já tudo revelado na palavra. Só aí uma dica para vocês, tá bom? Ele nos ensina como devemos viver e andar. Aonde está isso, pastor Josué? Isso está em Gálatas. Vamos lá para Gálatas, aqui no Novo Testamento. Eu estou pegando aqui a Bíblia impressa, tá ok? Então nós vamos aqui para Gálatas. Olha que bacana. Qual é o capítulo? Capítulo 5 de Gálatas, tá bom? Capítulo 5 de Gálatas. E o versículo 22. O versículo 22, aqui achei. Versículo 22, que diz assim, ó, 22, 23 e 25. O fruto do Espírito, porém, é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. O 25. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Olha aqui, que muito 10, gente, muito 10. Aqui, ó, é dessa forma que devemos viver.
É dessa forma que o Espírito Santo deseja que vivemos. É Ele que nos concede, porque é fruto dele. É a essência do Espírito Santo viver amor. É a essência do Espírito Santo. Se eu estou cheio do Espírito Santo, não é na hora que eu falo em línguas. Não é na hora que eu estou no reteté. É na hora que eu demonstro este fruto. Está no singular. Porém, possui 9 virtudes. Tá ok? 9 virtudes dentro de um fruto que está aqui, ó, no singular, fruto do Espírito Santo de Deus. Tá ok? Você não precisa ficar entrando em detalhes, porque num outro momento eu vou dar uma carta pastoral sobre os frutos do Espírito. Mas atentar sobre o tema dessa carta, que é o papel do Espírito Santo. Quem ele é. Estimular os seus liderados, o seu PG ali, todos que estão inseridos, a buscar se relacionar com o Espírito Santo. Temos também um outro texto de, vamos lá, Romanos 8,16, ele testifica que somos filhos de Deus, gente, filhos de Deus. Então, quem que testifica, pastor Josué? O Espírito Santo de Deus, aqui em Romanos, capítulo 8, versículo 16. O mesmo Espírito testifica que o nosso Espírito que somos filhos de Deus. É o Espírito Santo que testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. O Senhor Jesus precisou subir para que o Espírito Santo continuasse o trabalho de Jesus. Aonde está isso? Romanos. Olha só. Romanos capítulo 16, versículo 7. Vamos ver o que está escrito. Todavia, digo-vos a verdade. Convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós. Mas se eu for, eu o enviarei. Interessante que o Senhor Jesus fala, eu preciso subir ao Pai, para que o Consolador dê continuidade da obra que eu comecei. Se eu não for, ele não vem. Então o que nos dá força para suportar todas essas lutas, a gente não se esfriar na fé, manter a humildade e tudo, é o relacionamento com o Espírito Santo. Ok? Vamos lá, caminhando aqui para o final. Se amarmos e guardamos suas palavras, não deixaria órfãos. Ele cuidaria de nós. João capítulo 14, versículo 15, que diz assim, 16 e 18. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que seja convosco para sempre. O 18. Não vos deixarei órfãos, virei para vós. Então nós não estamos órfãos. Nós estamos sendo cuidados, muito bem cuidado. Gente, simplesmente nada mais, nada menos pelo Santo Espírito de Deus. Ele é o Consolador, ele é a fiel testemunha. O Espírito Santo, ele é massa, né? Ele é muito 10. O Espírito Santo é quem nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Aonde isso? João capítulo 16, versículo 8. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Você sabe por que você aceitou Jesus como teu Salvador? E se você não aceitou ainda, eu te oriento, eu te recomendo, receba ele em teu coração. Porque o Espírito Santo é que te mostrou que sem a graça de Deus, sem o amor, sem o perdão, não tem como ir para o céu. E ele mostrou todos os pecados que você cometeu, que nós cometemos. Ele mostrou que ele é justo. Ele mostrou que sem ele nós não conseguiremos ser justos. E está aqui, tá ok? Aí você, dando continuidade, versículo 10, do pecado, porque não crê em mim. É o pecado que não faz acreditar. Da justiça, porque eu vou para o Pai e não me verei mais. Do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado. Satanás já está julgado. Não é que ele vai ser julgado. Está aqui, ó. O príncipe deste mundo já está julgado. É forte o manto, hein? Ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não podereis suportar agora. Por isso tem coisa, irmãos, que Deus não permite a gente saber, porque a gente não vai suportar. E eu, como pastor, tem situações dentro da igreja de membros que Deus não deixa nem eu saber. Senão eu não vou suportar. Pecado, irmãos. Pecado, trairagem, tantas coisas. Isso não é o caso agora dessa carta pastoral. E finalizando aqui é o 12 mesmo. E aqui o último versículo é: o Espírito Santo ele nos guia em toda a verdade. Baseado em João 13. Quando porém vier o Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade. Não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. O Espírito Santo não vai trazer nenhuma novidade, gente.
Ele vai só confirmar o que o Senhor Jesus já fez na terra, os ensinamentos dele. Esse é o papel do Espírito Santo. Ok? E aí você vai se relacionar. Diante dos versículos expostos acima, leiam e comentem como podemos nos relacionar intimamente com o Espírito Santo. Eu tenho um relacionamento aí há 29 anos com o Espírito Santo. Eu já ouvi a voz dele, mas não o conhecia. E o Espírito Santo, ele é uma pessoa no sentido de comunicação, de sentimento. A Bíblia diz, tem muitas atribuições, irmãos. Nessa carta não era possível. De repente eu faço a carta número 2 para continuarmos sobre o assunto do Espírito Santo. Não quis usar termos ou terminologia teológica, porque iria confundir muitos, mas de uma forma simplória e objetiva, eu procurei trazer clareza aqui para os meus amados irmãos e espero ter contribuído para o seu PG. Então, em Cristo Jesus, está aqui os dias das programações. Opa, apareceu meu dedo aqui. Dos cultos da igreja, dos trabalhos que nós temos. Tá bom? Um pouquinho sobre a minha biografia, tá aqui também, se você quiser saber um pouquinho sobre a minha formação acadêmica, o meu ministério, tá em resumo aqui. E também tem o meu blog lá, o meu site, que eu tenho postado aí alguns textos, alguns artigos, algo bem bacana. E graças a Deus já passamos de 130 mil visualizações. Bênção de Deus, a honra é dele. E graças a Deus, todos os dias eu tenho mais de 100 visualizações no meu blog, hein, irmãos. Não estou falando de Instagram não. No Instagram não tenho muitos seguidores não. Mas eu louvo a Deus por isso. Tá bom? Um forte abraço, Deus te abençoe. Obrigado e um bom PG para todos vocês.